Olá amigos, tudo bem? Pessoal, o assunto de hoje é: qual é melhor? Trabalhar com cria ou recria? Essa dúvida, ela paira sobre muitos pecuaristas. Ou mesmo aqueles que querem entrar na pecuária, muitas vezes ficam em dúvida. Joel, o que é melhor? Eu trabalhar com cria ou recria? Pessoal, hoje eu vou passar algumas dicas e como que eu olho, tá? Cada pessoa tem uma maneira de observar. Eu quero passar aqui algumas dicas do que eu faço para analisar, tá ok? Mas antes, dê um like aí, pessoal, né? Eu sei que é chato pedir, mas é muito importante para que o YouTube, né, veja que esse conteúdo é de relevância, né? E distribui, passa para mais produtores, algumas pessoas, alguns pecuaristas que estão precisando. Então, assim, contribua, né, com a sua parte. Então, a contribuição que eu peço para você, dê o like aí, pessoal, compartilha, tá? Então, quanto mais like, compartilhar, mais vídeos vocês terão aqui por semana, ok? Pessoal, então o que seria mais interessante? Cria ou recria? Então, só para ilustrar aí, pessoal, para facilitar quem está iniciando na pecuária, o que seria a cria? Tá? A cria, pessoal, seria aquele pecuarista que o objetivo dele é produzir bezerros, tá? Então ele tem a sua vacada, tem os seus touros, ou ele faz inseminação. O objetivo principal é produzir bezerros. A recria, pessoal, nada mais é que uma sequência, tá? Você vai pegar esses bezerros, bezerro desmamado, e levar ele até a fase onde se inicia a fase da engorda, ou se não a fase reprodutiva, tá? Em fêmeas. Mas o que eu quero deixar aqui com vocês seria o seguinte: o que vale mais a pena, né? Muitos pecuaristas, muitas das vezes ficam em dúvida, não sabem qual decisão tomar. Então eu vou deixar alguns princípios aqui que eu pratico e eu quero deixar ele com vocês, que pode facilitar na sua, vamos falar assim, na sua indecisão aí, tá? Vamos falar da cria, tá? Nós vamos falar da cria, das vantagens, dos benefícios e os contras, para vocês depois fazer um paralelo, tá? Na cria, pessoal, quem vai trabalhar com cria, você precisa entender o seguinte: pelo menos, tá? Você precisa ter uma taxa de reprodução acima de 80%, tá? Ou seja, a sua vacada, as suas fêmeas precisa, vamos falar assim, emprenhar acima de 80%, tá? Ok? Vamos imaginar que você tem 100 animais, então acima de 80 elas vão emprenhar. Outra coisa, pessoal, tem que ficar atento também. Você que vai mexer com cria, pelo menos a sua taxa de natalidade acima também de 80%. Então isso é importante, você ter esses princípios, tá? Ou seja, a cada 100 animais, tá? Que nasça pelo menos 80%, ok? E a taxa de desmama, tá, pessoal? O que é a taxa de desmama, né? Quando você vai comercializar os animais ali, você vai desmamar suas vacas, que a taxa seja pelo menos superior a 75%. Então esses três princípios tem que ficar claro para você. Isso quer dizer que o quê? A cria, ela tem as suas vantagens, mas também ela precisa, né, de uma mão de obra qualificada, tá? Porque não adianta, vou trabalhar com cria, mas só a taxa de prenhez é 50%, você tem 100 animais ali e no fim, vamos imaginar que você está produzindo 50 bezerros, né? Ou seja, 50 vacas estão se comendo, alimentando sem produção. Então, esses três índices é primordial você ter eles, tá? Ou seja, taxa de reprodução acima de 80%, taxa de natalidade acima de 80% e taxa de desmama acima de 75%. Ok, pessoal? Então vamos imaginar aqui, pessoal, uma desmama de bezerro de 6 arroba, tá? Hoje uma boa desmama, tá? Tá em torno de 7 arrobas, né? Aquele pecuarista que usa um cripe, tem uma vaca muito boa de leite. Então assim, mas nós vamos fazer trabalho por base aqui, que é a média, tá? 6 arrobas também não é bom também, tá? Então, ou seja,
Então todo ano você vai estar produzindo bezerros de 6 arrobas, só para vocês terem referência, ok? Pegou? Agora nós vamos falar, pessoal, da recria, tá? A recria, quando você fala em recria, tá? Você pode trabalhar tranquilamente onde você põe uma vaca. Vamos imaginar que você tem 10 vacas para cria, tá? Ah, Joel, se for recria, você vai trabalhar com 20 bezerros desmamados. E isso é tranquilamente, pessoal. Até no início, tá? A carga suporta até mais que 2 bezerros. Mas nós vamos fazer a média por 2, porque 2 sustenta até o término ali da recria, tá? Então, ou seja, no lugar que você põe uma vaca para cria, que você vai trabalhar, você consegue trabalhar com 2 animais para recria. Na recria, pessoal, para você trabalhar aí um índice bom, normalmente, em um ano, seria você produzir de 6 a 8 arrobas, tá? 8 arrobas, muito bom, tá? Mas nós vamos falar aqui de uma recria de 6 arrobas, que está dentro da realidade, não é nada, vamos falar assim, extraordinário, tá? Então, uma recria você vai produzir 6 arrobas. Então veja bem, na cria você produz um bezerro de 6 arrobas. Na recria, como são 2 animais, pessoal, aí vem o benefício, tá? Mas depois nós vamos falar os contras também. Você consegue produzir, se você está tendo uma recria de 6 arrobas, tá? Você vai produzir então 12 arrobas por ano, tá ok? Então é 12 arrobas contra 6 arrobas da cria, tá? Isso a gente vê a vantagem na recria, mas nós temos que olhar outros pontos também, tá? Que a cria, tá? Quem trabalha com cria vai vender um bezerro, principalmente nesses últimos anos, tá? Isso, o mercado, ele muda muito, por isso sempre a gente tem que estar observando. Você vai comercializar um bezerro de 20 a 40% a mais o valor da arroba, ou seja, vai ter uma arroba no valor mais agregado, correto? Então, a cria, na parte da comercialização, quem produz bezerros, né, nos últimos anos, a gente tem visto aí um valor mais agregado. Então, na cria, você vai vender um bezerro de 20 a 40% a mais o valor da arroba. Então, essas 6 arrobas produzidas, né, vai do período, você vai vender de 20 a 40% a mais do valor da arroba. Exemplos, vamos imaginar que sua arroba de gado gordo está R$300. Normalmente, de um bezerro você vai vender a 400, correto? Outra coisa, pessoal, então tem esse benefício. Agora, na recria, você vai conseguir produzir 12 arrobas, né? Porque você vai pôr 2 animais no lugar de um. Mas o que é a desvantagem, pessoal? A desvantagem é a questão da reposição, que você tem que fazer conta, tá? Você vai ter que comprar esse bezerro com aquele ágio que nós estávamos falando. Você vai pagar de 20 a 40%. Então é aí que você tem que fazer a análise, né? Fazer essas contas, tá? Nós vamos dar um exemplo aqui para facilitar para vocês, tá? Vamos imaginar que sempre quando eu faço esse cálculo, eu tento olhar o preço do dia. Eu vou decidir por cria ou recria. Normalmente eu faço uma análise do preço do dia, o que está acontecendo nos preços ali. Por exemplo, na recria nós vamos levar esse animal de 6 arroba a 12, tá? Então você tem que ter anotado aí quanto custa esse animal de 6 arroba para me adquirir ele, correto? E quanto custa esse animal de 12 arroba para me comercializar ele, tá? Então nós vamos dar um exemplo aqui que pode te ajudar, tá? Pessoal, é só exemplo, tá? Não precisa comentar aqui, eu vim falar, João, mas na minha cidade o bezerro meu não é esse valor, é mais caro, é mais barato. Não, você vai fazer com o número que está aí, tá ok? Então vamos imaginar que hoje o seu bezerro desmamado aí, você que trabalha com cria, você vai vender ele por R$2.500, ok? R$2.500. E você que trabalha com a recria, comprou esse bezerro por R$2.500, tá? Comprou 2 bezerros desses. O que acontece? Você vai comercializar a 12 arrobas.
quanto está custando essas 12 arrobas, né? Quanto está custando essas 12 arrobas para você fazer essa conta? Então vamos imaginar que um animal de 12 arrobas, tá? Um garrotinho de 12 arrobas, que você levou ele de 6 a 12, ele está custando hoje R$ 3.800, pessoal. Ok? Então você produziu um animal que você vai vender por 3.800, mas você pagou 2.500 nele lá na desmama, tá? Ou seja, você está tendo uma margem bruta, um lucro bruto, tá? De R$ 1.300. Então, como são 2 animais, então 1.300 vezes 2 dá R$ 2.600. Olhando por esse lado, então quer dizer, na recria você vai ganhar R$ 2.600. Na cria, você vai estar vendendo o bezerro por R$ 2.500. Ok, pessoal? Então essa sim, normalmente é uma conta que você pode fazer, que ela está bem próximo, vamos falar assim, da realidade para quem está em dúvida, tá? Para decidir se vai trabalhar com cria ou recria, né? E sempre, pessoal, foca naquilo se você está preparado ou não, tá? Para quem está iniciando, tá? Quem está iniciando, a gente dá o conselho de você trabalhar com recria, tá? Por quê? Porque recria ele exige uma mão de obra mais simplificada, uma mão de obra não tão qualificada, tá? Agora, a cria, o risco da cria, de você trabalhar com cria, ela é bem menor, desde que você tenha uma mão de obra qualificada, pessoal, tá? Que você vai ter profissional ali que vai ficar atento na parte reprodutiva, né? Que você vai estar atento ali, questão dos cuidados com os bezerros, né? Então, assim, é outro nicho, tá? A cria seria, vamos falar assim, um profissional mais qualificado. Então você tem que pôr essa conta aí. E você, se você vai decidir para recria, ficar bastante atento também na questão da compra do ágio, tá? Do que você vai estar pagando de ágio ali. Então analisa na hora, né? Quanto você está pagando aquele animal, quanto que ele pesa, quanto você está pagando e quanto que você vai receber no animal que você vai chegar ele ali, né, terminar ele na parte da recria, quando você vai estar comercializando, como no exemplo nós tivemos aqui, ok? É claro que, normalmente, quando não está tendo ágio em bezerro, o bezerro está preço bem próximo da arroba de boi gordo, a vantagem de você trabalhar com recria, ela é bem superior, mas nesses últimos anos, o ágio tem feito essa confusão, então tem que fazer conta, tá ok, pessoal? Tá bom? Então espero que eu tenha esclarecido um pouco aí. Então você que decide. Então não existe uma coisa que é melhor que a outra. Vai depender da sua região, do seu momento, da sua qualificação, ok? Então você que vai analisar, né? Analisa o preço ali, vê como está a sua estrutura e o que você está capacitado a fazer, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.